Doce Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração. Doce Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração. Doce Espírito Santo de Deus. Vem tocar minha vida hoje aqui. Tua graça eu quero sentir. O meu corpo é tua morada. Minha alma cansada anseia por ti. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, Senhor, assim sou eu, total dependente, ser humano carente de ti, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração. Doce Espírito Santo de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Espírito Santo, doce Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, tocar nas nossas vidas nessa noite, meu Pai. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, meu Deus, venha com o teu poder, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Senhor, nós queremos sentir o toque do Senhor, a visitação do Senhor nesta noite. Espírito Santo, vem nos encher, vem nos fortalecer da tua presença. Oh, Pai amado, Senhor, meu Pai, Senhor, nós queremos crescer na tua palavra, nós queremos perseverar na tua palavra, Senhor. Nós queremos se tornar cada dia mais cheio da tua presença, cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, venha, Pai, venha sobre as nossas vidas nessa noite, meu Pai. Venha nos encher, venha nos fortalecer. Oh, Pai, vem nos purificar, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Espírito Santo, Senhor, vai derramando a tua unção sobre as nossas vidas nessa noite. Então, Pai, Senhor, Pai, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Nós queremos sentir o toque, a visitação do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, receba, meu Pai,
as nossas vidas na tua vida, Senhor, nesta noite, Senhor. Venha abrir nosso entendimento para que nós possamos entender, meu Pai, o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós nessa noite. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, usa, Senhor, o teu servo, Pai, nessa noite, nessa palavra que vai estar sendo ministrada. Aleluia! Glória a Deus, meus amados. Boa noite a todos vocês que estamos aqui, né? Que hoje é o domingo do encontro com Deus, né? É o domingo do fortalecimento do espiritual, né? É o dia de nós fortalecer, porque no meio da semana a gente busca pela saúde financeira, família. Então hoje é dia de nós buscar o abençoador, né? Para nós buscar aquele que vem nos fortalecer, né? E que vem nos purificar de todo o pecado, né? Então hoje é o domingo do encontro com Deus, né? E falando do domingo do encontro com Deus, hoje é o domingo também, né? Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Mas hoje é o dia, o domingo também dos pais, né? Dia dos pais, você que é pai, né? Então, no final dessas lives, a gente vai estar fazendo uma oraçãozinha separadamente pelo todos os pais, né? De todos os países, de toda a cidade, do mundo inteiro, né? Nós vamos estar apresentando as nossas vidas, né? Porque aqui, diante dessa live, dessa gravação, está um pai também, né? Eu também sou pai. Então hoje é o dia dos pais, é o dia, em primeiro lugar, do Senhor, porque o Senhor Deus, todos os dias, dia dele, né? É dia do Senhor, ele em primeiro lugar, mas hoje é o dia dos pais. Então no final a gente vai estar orando, né? E colocando todos os pais na presença do Senhor, pedindo para todos os pais, né, do mundo inteiro. Então hoje o Senhor nos deu uma palavra aqui que nós vamos estar administrando, né? Uma palavra aqui, com certeza o Senhor vai estar falando em cada coração. E fica aqui no livro de Lucas. Fica aqui no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então aqui veja bem que isso aqui o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu desejei estar junto com vocês, participando dessa Páscoa. Então o Senhor Jesus sentiu aquele desejo, antes de ser entregue, antes de ser sacrificado, né? No final, ele teve esse desejo, né? Que diz para ele, ele disse para os discípulos: desejei muito. Então o Senhor está dizendo: eu desejei muito esse momento de participar dessa Páscoa, antes que padeça, antes que ele fosse, né, entregue ali, né, crucificado na cruz. Então ele falou: desejei muito estar participando desse momento com vocês, né? Então é o próprio Senhor Jesus dizendo, versículo 16: porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então ele falou aqui, ó, até que ela se cumpre no reino de Deus, né? Então a gente vê aqui que foi nos finalzinhos, né? Então o Senhor Jesus sentiu esse desejo, né? Vamos mais na palavra aqui, né?
Versículo 22. E na verdade, o Filho do Homem o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. O Senhor Jesus disse que o Filho do Homem, tudo vai acontecer de forma determinada sobre a minha vida. Mas ai daquele homem ai do que for traído, que eu for traído por esse homem. Então quer dizer que significa assim, ai daquele homem que me trair. Que ele disse aqui, né? Porque ele fala que ai homem, segundo esta determinado, mas ai daquele homem. Então ele está falando, ai daquele homem por quem é traído. Versículo 23, e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então os discípulos ficou perguntando ali muitas coisas, né? Ficou apavorado, né? O Senhor Jesus já preparou tudo, porque tudo aquilo ia acontecer, né? Vamos mais aqui na palavra, aqui para frente, né? Agora mesmo vai vir a mensagem, né? Poderosa, de versículo 31, aonde fala Pedro é avisado. Mas de que o Pedro era avisado? Pedro é avisado, versículo 31. Disse também, Senhor, Simão Pedro, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. O Senhor disse, ó Pedro, Satanás pediu para cirandar você como se fosse um trigo, para destruir com a vida de Pedro. Versículo 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então vamos parar aqui. Mas roguei para para que a tua fé não desfaleça. Então, meu amigo, não deixa. Cuidado, não deixa a tua fé desfalecer. Já está vindo um pouco da mensagem aqui para cada um de nós. Devemos tomar cuidado para não acontecer da nossa fé vir a desfalecer, fraquejar, se esfriar. Por quê? Porque a Bíblia relata que o Satanás ele está em derredor 24 horas, bravando com o leão, procurando uma brecha para poder nos tragar, nos destruir. Então, devemos vigiar, tomar cuidado para não deixar a nossa fé desfalecer. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Então Pedro aqui, sempre insistindo, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor, contigo até a prisão, até a morte. Veja bem que Pedro disse aqui, ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Então veja bem aqui, meu amigo, hoje muitas das vezes a gente fala, eu tenho fé. O momento da gente ver, ver se realmente a gente tem essa fé. Estou preparado. Quantos que às vezes falam, estou preparado. Eu não tenho um exemplo, eu não tenho medo da morte, eu estou preparado. Estou pronto.
Mas, meu amigo, para a gente estar pronto para a morte, a gente precisa ter aquela certeza para onde que é que a gente está indo. Como que a gente vai estar preparado para a morte, se nem sabe para onde? A hora que desligar dessa terra, nem sabemos para onde iremos. Precisa saber, meu amigo, porque não existe meio termo. Quando nós desligamos dessa terra aqui, não existe meio termo. Ou nós vamos para aquele lugar onde o Senhor preparou, que Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Estou indo a preparar o lugar. Porque aonde eu estiver, eu quero que todos vocês estejam perto de mim. Mas nem todos nós vamos para esse lugar que o Senhor está esperando, aguardando, porque Ele está esperando a todos o prazer, a alegria do Senhor. É que todos nós fosse para onde Ele está esperando, aguardando. Mas Ele mesmo sabe que infelizmente não vai, nem todos vão, porque já pegou outra direção. Muitos já estão na condenação. Muitos já estão condenados, mas só que existe, agora mesmo nós vamos ver, está condenado, está assim. Mas aonde, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, quando está respirando, há uma esperança de coisas boas, melhores, ou coisas muito ruins. Porque para acontecer coisas boas nessa esperança no final, depende muito de cada um de nós. Depende muito do que nós estamos buscando, das nossas práticas, do nosso esforço. Depende de nós. Porque a parte do Senhor, Ele já fez. Então o Pedro disse, estou preparado. Quantos hoje que diz que está preparado? Mas quando vem o problema, entre sufoco, entre desesperado, eu tenho fé. Quer dizer, quando nós falamos, eu tenho fé, significa que a pessoa está falando, estou preparado. Pode vir a enfermidade que for, pode vir o problema que for, eu estou preparado. Mas quando surge, a pessoa entra em desespero. Então entre em desespero. Porque falar, meu amigo, é fácil. Agora vamos ver, é no fazer, é na hora do acontecimento. A pessoa diz que tem fé, mas de repente vai no médico. E o médico faz o exame lá, é diagnosticado lá de uma enfermidade, de um câncer, por exemplo, outros tipos. A pessoa entra em desespero. Aquela enfermidade nem não é para a morte daquela pessoa. Aquela enfermidade era para um crescimento dele espiritual. Às vezes para ele vir se consertar diante do Senhor, porque nem todas as enfermidades é para a morte. Nem todas. Há vezes muitos algo que acontecem na nossa vida é para nós se aproximar mais do Senhor, para ter um encontro com Ele, ter uma vida no altar dele, uma vida em santidade. Porque o maior interesse do Senhor na nossa vida é a nossa salvação, em primeiro lugar.
Porque mesmo está falando buscar o reino do céu, que as outras coisas tu acrescentarás. Mas muitas das vezes nós buscamos, o ser humano busca os interesses próprios. Interesse disso, daquilo, de aquilo outro. E o principal não busca, que é o reino do céu. Porque a Bíblia fala, o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta você dizer hoje, nesse momento, sou uma pessoa realizada. Sou uma pessoa e eu não tenho que questionar nada, estou pronta. E sou uma pessoa realizada, eu não tenho que pedir nada e coisas, sou realizada. Vida sentimental, financeira, saúde, isso, aquilo, família. Amém. Glória a Deus. Mas e a tua salvação? E a tua vida com Cristo? E se o Senhor pedir a tua alma hoje, você sabe para onde você está indo? E se você não estiver indo pedir tua alma hoje, se você estiver indo, não estiver indo para onde o Senhor está esperando? Ou nós vamos para onde Ele está esperando, nos aguardando, ou nós vamos descer para a profundeza do inferno. Isso é para todos nós, é para mim, é para você. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. E para nós ir para onde Ele está guardando, nós temos que pagar o preço. Nós temos que estar preparados. É pecado se tornar, é bênção, é claro que é. É testemunho. Você ser realizado em todos os sonhos, coisas. É bênçãos. É de agrado ao Senhor. Mas em primeiro lugar, o reino dos céus. Porque, meu amigo, se pode ter tudo na vida, mas se nós não tiver Deus, o Senhor, no topo da nossa vida, nós não temos nada. Nada. Agora, se nós estamos realizado em todos os nossos sonhos. Mas se nessa realização de todos esses sonhos, se o Senhor está no topo de todas essas conquistas realizadas, aí, meu amigo, você tem tudo. Aí tem tudo, porque tem Deus em primeiro lugar. E depois você tem as coisas. Aí está batendo. Aí tem tudo. Veja bem o exemplo que nós temos de Mateus, que era um homem muito bem sucedido. Zaqueu era rico. Mas Zaqueu Zaqueu sentiu, tinha um vazio de dentro dele. Faltava algo de dentro de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu mesmo sabia que faltava algo, porque quando ele se via falar de Jesus, algo mexia com ele, algo incomodava Zaqueu. Zaqueu carregava ali de dentro dele o que esse Jesus um dia ele não comentava com ninguém, mas ele carregava de dentro dele aquele desejo. Quando via se falar das maravilhas, dos grandes milagres, então incomodava Zaqueu. E o que Zaqueu colocou ali na mente, no subconsciente dele. Mas que homem é esse? Que coisas, que maravilha! E o dia que Zaqueu soube que Jesus ia passar ali onde ele estava, Zaqueu, na cabeça dele, já se colocou, não vou perder por nada essa. Hoje eu vou conhecer esse homem, esse Jesus. Eu vou conhecer ele. Eu preciso conhecer de perto a pessoa desse homem.
Então quer dizer que significa, meu amigo, que faltava algo em Zaqueu. Porque esse Zaqueu era tão rico, por que ele tinha esse interesse? Era um homem realizado, igual muitos falam, estou preparado, estou uma pessoa realizada, tem tudo, realizei tudo. Será que você realizou tudo na tua vida? Porque Zaqueu não tinha realizado, faltava água na vida dele. Porque ele carregou aquilo por anos de dentro dele, aquele desejo. Eu preciso conhecer esse homem de perto. E veio aquela oportunidade. E a Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura, pequeno, baixo, e isso, aquilo. E ele de que forma? E agora? E a multidão vinha, ele sabia que ele ia passar naquela estrada. Ele não era bem aceito, o povo não ia aceitar ele era pequeno. E agora como que eu vou ver? Eu preciso ver ele. A Bíblia fala que ele olha e vê diante dele o que estava, uma árvore cheia de espinho. E Zaqueu, ali, ele não viu obstáculo. Diante daquela árvore com espinho, ele viu a solução. Já tem a solução. Ele não olhou para o espinho. Ele viu a solução ali na frente dele. Vou subir. E foi o que ele fez. Então faltava água na vida dele. O que faltava na vida de Zaqueu? Faltava tudo. Faltava tudo na vida de Zaqueu. Faltava Deus na vida dele. Isso é o que significa, minha amiga, meu amigo. Se nós não tem Deus, falta tudo. E se tem tudo e não tem Deus, falta tudo. Mas se tem tudo e tem Deus, aí está completo. Então Zaqueu passou a ter, naquele dia, quando o Senhor chegou perto ali e disse, que ninguém sabia, só Deus, só Jesus que sabia que ele estava ali. Ninguém sabia. Zaqueu, desce depressa que hoje convém eu pousar em tua casa. E as pessoas, foi a loucura, tanto lugar para Jesus pousar logo na casa desse ladrão, desse corrupto, esse desonesto. E Jesus disse, eu vim para os doentes. Porque os doentes precisam de médico, precisam de hospital. Mas, meu amigo, nós temos que reconhecer que nós precisamos desse tratamento. O que está acontecendo com muitos seres humanos hoje que não dá o braço para torcer, está deixando o orgulho falar mais alto. São pessoas que se encontram doentes, que precisa desse tratamento, mas não aceita, não reconhece que precisa. Então Zaqueu reconheceu que precisava, que ele era um doente, que ele precisava daquele tratamento, e ali estava o médico diante dele, o médico dos médicos estava diante dele naquele momento. E são muitos hoje que estão carregando a enfermidade espiritual, que está sofrendo. E o médico tem batido na porta, mas o orgulho está falando mais alto. Tem que se reconhecer, meu amigo, que você é um doente. Porque ele disse, eu vim para os doentes. Porque os doentes precisam de tratamento, precisam do médico, precisam do hospital. E Zaqueu reconheceu que ele era um doente, que ele precisava daquele tratamento. A solução estava ali. Zaqueu reconheceu que ele não tinha nada. Por quê? Porque não tinha Deus na vida dele. Ali tinha um vazio de dentro de Zaqueu. E naquele dia, aquele vazio se completou na vida de Zaqueu. Ele passou a ter tudo na vida dele. Ele passou a ter algo que ele não tinha na vida dele, que era Deus. Era Deus, meu amigo. Era Deus. O que adianta ter tudo? A Bíblia está falando. O que adianta nós conquistar tudo na nossa vida?
E saber que se o Senhor pedir nossa alma, hoje nós estamos indo para o inferno, para a profundeza do inferno, 24 horas. Diz que é um fogo que queima, queima. E o corpo não se consome. Aquilo que está queimando não se consome. Misericórdia. Então, meu amigo, então é isso. Veja bem. Então Pedro disse, né? Estou preparado para ir à prisão, para ir à morte. Mas veja bem, ele disse. Igual muitos hoje estão dizendo, estou preparado. Mas o Senhor sabe, eu tenho fé. Mas o Senhor sabe. Às vezes você está mentindo para você mesmo. Pedro disse, estou preparado para ir contigo à prisão, à morte. Olha o que o Senhor Jesus disse para ele. Digo-te, Pedro. Mas ele disse, digo-te, Pedro. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus disse, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo canta 3 vezes, cantará o galo 3 vezes, cantará hoje o galo, antes que 3 vezes você me negue. Então, meu amigo, então veja bem, versículo 57, porém ele negou, e dizendo, vamos voltar aqui, 56, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Então aqui ele foi negando essa porção de vez. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então aqui se cumpriu o que o Senhor Jesus disse para ele. Se cumpriu. Vamos agora no capítulo. Então o que é a palavra? Essa mensagem aqui. Meu amigo, não negue o Senhor por nada da tua vida. Não nega o Senhor por nada. E são muitos que estão negando ao Senhor. Vamos mais aqui no capítulo 23. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus, vamos no 33, e quando chegaram ao lugar chamado a Gaveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoe-lhe, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então aqui, Senhor Jesus, quando foi colocado nessa cruz, todo machucado, todo desfalecido, corpo arrebentado, o corpo do Senhor Jesus se encontrava naquelas situações. Todo machucado, todo arrebentado. E veja bem aqui que o Senhor Jesus, que ele disse, Pai, perdoa-lhe,
porque não sabe o que faz. O Senhor Jesus, diante de tanto sofrimento daquele ali, porque o corpo dele estava todo arrebentado. E veja bem que ali, o que ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, o que estão fazendo. Perdoa eles. Versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então aqui foi, todo mundo sabe, você que é lei, que sempre está lendo e conhece as escrituras, que foi colocado os dois ali de um lado e de outro. Quando levou o Senhor Jesus, que colocou ele naquela cruz, esses dois malfeitores já estavam lá, que eram dois irmãos, um do lado, outro de outro, já estava lá. Então esse malfeitores é um dos malfeitores que estava lá, pendurado, blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Então ele disse: se tu não é o Cristo, por que você não salva a ti mesmo e salva nós daqui? Esse era o rebelde. Esse era o que não tinha reconhecido e que não reconheceu que era um doente. Porque ali o médico estava diante desse malfeitor. O médico do médico estava ali, ele era um doente. E tudo indica que na Bíblia que ele não aceitou a cura. Ele estava condenado. Mas a solução para ele estava ali. Porque ali estava diante do médico, mas ele recusou o tratamento. Ele entrou, foi com a rebeldia, com a ignorância. Tu não é o Salvador que faz tantos milagres, que curou cego, que curou paralítico, que fez aquilo. Por que agora tu não salva você mesmo? E a nós que estamos aqui? Veja bem aqui no versículo 40. O outro, que era o irmão dele, e respondendo, porém, o outro repreendia. O outro repreendia ele, repreendendo, dizendo: tu nem ainda te temes a Deus, estando nessa mesma condenação? Então, outro irmão dele então disse, o outro disse, mas até diante de uma situação dessa, que nós se encontra aqui, e você ainda se encontra dessa forma ainda. Você ainda se temas ainda a Deus estando nessa mesa, não reconhece. Versículo 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele disse, mas nós dois, nós merecemos estar aqui. Porque o que nós fizemos de bom? Nós só fizemos coisa errada, tragédia. Mas esse aí, que mal que esse homem fez para estar aí nessas condições aqui junto com nós, aqui não é o lugar dele. Não é o lugar desse homem. O que ele fez de mal, ele não fez mal nenhum. Só fez coisas maravilhas para o bem. Então, meu amigo, então veja bem. E disse-lhe Jesus, Senhor, e ele disse mais ainda, esse outro que repreendeu o colega dele, o irmão dele, ainda disse mais no versículo 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ele disse, Senhor, lembre-se de mim
quando entrar no teu reino, veja bem, meu amigo, veja bem ali o reconhecimento, a pessoa ser realista, reconhecer que errou, que pecou, reconheceu que ali estava a solução para a vida dele. Esses dois estavam condenados. E veja bem, e disse-lhe Jesus, em verdade, te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Então, meu amigo, o que essa palavra quer nos dizer? Ainda que há vida, há esperança, há salvação, mesmo que esteja condenado, que essa palavra está passando não para todos, mas para muitos. Quantos que estão condenados nesse momento? Não é condenado que vai se colocar lá exatamente porque ele foi colocado numa cruz. Mas são muitos hoje que estão condenados, que estão pendurados numa cruz, mas uma cruz espiritual, que estão presos ali, num pecado, numa falta de perdão, de liberação de perdão. Porque se o Senhor pedir a alma, essa pessoa se desligar, vai para o inferno, não tem essa. Mas há esperança enquanto há vida. Veja bem que esse outro, todos estavam condenados, mas uma coisa eu te falo. Mas precisa, esse outro, quando o Senhor Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Naquele momento ali, o Senhor Jesus libertou ele. Porque não é só através da pessoa, que às vezes você ora pela pessoa, às vezes que está enfermo, a pessoa vem a falecer, às vezes a pessoa que não reconhece, que não tem o conhecimento da palavra, mas a minha oração não adiantou, porque eu orei, ele acabou falecendo. Mas a cura, meu amigo, ela não vem só através ali da sobrevivência da pessoa, não. Porque aqueles dois ali, aquele outro, estava condenado às duas mortes, tanto a física como a espiritual. Mas aquele que reconheceu que ali estava a solução dele, porque aquele outro que estava ali, quando viu o Senhor Jesus ali, ele todo arrebentado também, machucado, arrebentado, estava morrendo. Ele não aceitou aquela situação que se encontrava o Senhor Jesus. Esse homem não pode estar aqui, não é o lugar dele, porque esse homem não merece estar aqui. Esse homem, que mal que ele fez. Mas porque ali estava o reconhecimento, porque ali aquele homem reconheceu, aquele malfeitor se reconheceu que ali estava a solução para ele, ali estava o médico, ali estava o hospital para a cura dele. Enquanto o outro deixou o orgulho falar mais alto. De uma coisa eu te falo, esse que reconheceu, ele foi salvo, ele morreu, porque era a lei. Aquela morte do corpo físico, era a lei, tinha que acontecer. Mas só que ali, ele ia acontecer as duas mortes, como aconteceu com o outro. Porque, meu amigo, você pode procurar, ninguém vai encontrar a pessoa que desligar dessa terra aqui, que descer para as profundezas do inferno, não vai encontrar esse malfeitor aqui que se arrependeu. Não vai encontrar ele no inferno. Não vai. Porque ele foi salvo. Ele foi salvo. Porque ele reconheceu. Ele reconheceu. E abriu a boca.
quando ele diz, Senhor, lembre-se de mim. Ele não se repreendeu. O amigo, o irmão dele, que estava ali do lado, como ele disse, Senhor, lembre-se de mim. Então, meu amigo, precisa reconhecer. Então, por isso, mesmo que esteja pendurado na condenação. Por quê? Porque são muitos. São muitos hoje, nesse momento que se encontra condenado. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de se arrepender. Reconhecer. Não, errei, pequei. Não estou conseguindo perdoar essa pessoa. O que essa pessoa fez para mim, não tem como perdoar essa pessoa. Então, na realidade, às vezes o que a pessoa faz contra as nossas vidas, às vezes se nós olhar pelo lado natural da vida, não é fácil. Não é fácil. Mas quando nós buscamos ajuda no Senhor, o Senhor nos dá essa ajuda. E de que jeito que busca, Senhor? Eu reconheço que se o Senhor pedir a minha alma, se eu for desligado dessa terra, sem perdoar essa pessoa, eu vou perder a minha salvação. Mas eu não consigo perdoar essa pessoa pelo que essa pessoa fez contra mim. Eu não consigo, quero, mas não consigo. Sabe qual que é a receita? Busca no Espírito Santo de Deus. Senhor Espírito Santo, me ajuda a conseguir perdoar essa pessoa. Então, meu amigo, quando nós colocamos na mão de Deus, Deus abraça. É a mesma forma quando você pega uma causa e coloca nas mãos do advogado. É da mesma forma. Então ali o Senhor vai te dar a solução. Foi o que esse malfeitor fez, que era 12. Foi o que ele fez. Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Então, ali, meu amigo, ele estava condenado, mas ainda é tempo. Mesmo que esteja pendurado numa forca, enquanto há vida, há esperança de se consertar, de melhorar, de se salvar da forca. Então veja bem que eles estavam morrendo. E ali ia acontecer as duas mortes, tanto a física como a espiritual. Porque, meu amigo, a morte física, ou se vindo a Deus, ou não se vindo, ou se tem medo ou não tem medo, de toda forma vai acontecer. Não tem como evitar. É uma fila. Essa parte não está na Bíblia, mas sempre é uma palavra que o mundo disse, e é verdade. É a fila que não para. É a única fila que ela gira 24 horas. É a fila da morte física. Mas só que essa fila, a morte que está acontecendo, a maioria, mais de 80%, não é só a morte física. Está acontecendo as duas mortes, tanto a física como a espiritual. Então, o que nós temos que batalhar hoje é para que não venha acontecer conosco, comigo, com você, a morte espiritual. A morte que vai nos levar à condenação. A morte que vai nos levar ao inferno. Então, essa que nós temos que batalhar. E é 24 horas. Ah, mas eu estou na igreja, não significa nada, meu amigo, porque a Bíblia fala que nem todos que estão em Israel são israelitas. E como que temos que fazer para impedir intercessor de Deus dentro? Como que nós temos que fazer, que eu tenho que fazer para impedir que eu venha acontecer essa morte espiritual comigo? Examina-te. A Bíblia fala, examina-te. Então, meu amigo,
Quem sou eu para falar o que você está fazendo está errado, é pecado? Não. Examina-te de dentro de você. Examina sobre as práticas em tudo, examina. Reconhece, examina e busca. Então ali o próprio Espírito Santo vai te mostrar. Então ali examinou, o Espírito Santo mostrou. Então renuncia. Então foi aqui esse malfeitor que se arrependeu o que ele fez, ele renunciou. Todas aquelas coisas erradas que ele fazia, ele se renunciou, ele se arrependeu. E teve compaixão ali, de algo que ele não precisava, que era do Senhor Jesus, mas ele sentiu ali, foi da pessoa dele. Ele ficou ali mesmo, sabendo que estava morrendo, ele ficou apavorado, revoltado de ver o Senhor Jesus naquele lugar ali, que não devia estar, que ele diz, não é o lugar desse homem. Mas é porque ele reconheceu, renunciou, reconheceu que ele era um doente. Então o que precisa, meu amigo, nós precisamos reconhecer, porque o próprio Senhor Jesus diz, eu vim para os doentes. Quando eles disseram, não, esse Zaqueu não pode, ele não pode posar, Jesus não pode posar na casa desse homem, que esse homem é isso, é aquilo, aquilo outro. O Senhor Jesus disse, mas eu vim foi para os doentes. Porque o sadio não precisa de médico, não precisa de hospital. É verdade, meu amigo. O que você vai fazer no hospital se você não está doente? Se não tem um parente seu lá, o que você vai fazer lá? A não ser que você vai fazer uma visita. É diferente. Mas se você não tem visita, não tem água a fazer, o que você vai ficar fazendo lá, como diz o outro, embaçando dentro do hospital, ver sofrimento dos outros? Então, meu amigo, nós temos que reconhecer, não fazer da forma que Naamã fez. Que veja bem que Naamã não só carregou aquela lepra para vários anos de dentro, escondido debaixo daquela capa, mas ele carregou um orgulho de dentro dele. Aquele orgulho só foi apresentado quando o profeta Eliseu disse para ele, tu quer ser curado? Fala para ele. Fala para ele. Se ele quer ser curado, que ele vai no Rio Jordão e dá 7 mergulhos, que ele vai ser purificado. Ali, aquele orgulho dele se apareceu naquela hora. Ah, mas que é isso? No meio de tantos rios de água cristalina, limpa, cristalina, vai me mandar enfiar dentro logo no rio daquele, da água tão suja daquela ali. Ele mostrou o orgulho de dentro dele. Então são muitos que estão perdendo a salvação por orgulho. Por não reconhecer, fazer por não de reconhecer, realmente eu sou um doente. Meu amigo, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, que nós vamos estar desligando essa live e vou estar voltando dentro de 2 minutos para fazer a oração. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu só fui liberto do vício do álcool, do alcoolismo, do sofrimento na minha vida o dia que eu reconheci que eu era um doente. Que eu era um doente alcoólico, que eu era um doente da prostituição. O dia que eu reconheci e comecei a buscar ajuda. Então tem que ver o reconhecimento, meu amigo. Tem que haver o reconhecimento e buscar o recurso. Ah, não consigo. Busca a solução, busca o recurso. Ainda que há vida, ainda que esteja respirando, ainda é tempo, porque esse lugar, o Senhor diz, na casa do meu Pai, há muita morada. Meu amigo, esse lugar é para todos, é para o espírita, é para o católico, é para a prostituta, é para o ladrão, é para todos, porque o Senhor não faz recepção de pessoas, é para aqueles que estão de dentro da igreja,
que está servindo a Deus, mas é para aqueles que estão com a vida reta no caminho do Senhor. Mas nem todos vão estar indo para esse lugar que já está preparado. E quando nem todos, existem grandes pregadores que já partiram, que não se encontram aqui no meio de nós, que não vai estar indo para esse lugar. Pregou, ganhou almas, construiu templos, mas não viveu a parte dela não fez. Que o próprio Senhor Jesus fala, no final dos tempos, vai chegar, Senhor, mas eu ganhei almas, fiz isso, isso, aquilo, construí isso, aquilo. O Senhor Jesus apenas vai falar, afastai de mim, que vós não conheço. Misericórdia. Então, meu amigo, nós vamos estar desligando essa primeira live. E vamos estar voltando dentro de 2 minutos para a gente fazer a oração, o clamor, que é o domingo do encontro com Deus. Se vocês que estão acompanhando ao vivo, a oração é rápida, uns 20 minutos, no máximo. Pega a bênção por completo, faz um esforço. Deus é contigo. Que essa palavra fique no coração de cada um de vocês. Ainda que a vida, ainda que esteja respirando, ainda que esteja pendurado na forca, ainda é tempo. Amém?